lâmpada é a palavra e o azeite, o Espírito. Nós temos outro aqui apagado. E a minha pergunta hoje para você é: você se sente apagada? Com uma chaminha pequena? Ou com sua chama queimando? Você vai responder para você mesmo, tá? Eu quero fazer algo diferente, algo que Deus me direcionou. Eu não sei se você tem o costume de orar uns pelos outros, mas a palavra de Deus nos ordena, diga nos ordena. Tudo que está na palavra é ordenança de Deus, amém? Tenho ouvido muito nesses dias e tem me preocupado demais. Ah, porque essa igreja é legalista. Ah, porque isso é legalismo. Quer dizer que agora pecar é não ser legalista. Então veja, Jesus, ele cumpriu a lei. Amém? E hoje muito se fala da prosperidade, daquilo que Deus pode dar, e Ele pode mesmo, e Ele tem prazer em abençoar suas filhas. Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele é amor. Mas pouco tem se falado sobre o juízo de Deus. Vou repetir: juízo de Deus. Não é uma pregação muito agradável, vamos ser sinceros. Ninguém quer ouvir de juízo. Céu e inferno, condenação. Mas eu estou aqui hoje para falar de algo que Deus colocou no meu coração, referente a um sonho que eu tive na semana passada. E o meu coração hoje pesa nesse temor. Porque quem ama, obedece. Jesus disse que aquele que o ama, o obedece. E eu estou aqui porque eu quero obedecer aquilo que Deus tem direcionado. Então eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você... Talvez você esteja aqui pela primeira vez e não se sinta à vontade para fazer isso. Você fique completamente tranquila. Amém? Mas se você está do lado dessa visitante... Aliás, onde estão as visitantes? Faz assim com a mão, por favor. Olha, que maravilha. Uma salva de palmas a Jesus. Sejam muito bem-vindas. Recebe o nosso amor. Amém? Deus as trouxe aqui nessa noite. Você vai fazer uma oração, você vai agora fazer parte de duas em duas. Se não der, você ora sozinha, mas rapidinho. Eu quero que você ore por essa pessoa que está do seu lado. E essa pessoa ore por você. Amém? Faz uma oração que tiver no seu coração. Senhor, que nessa noite o Senhor fale com a tua filha, Pai. Que o Senhor venha responder aos anseios dela. Senhor, que o Senhor venha tirar toda a dor, todo o ressentimento. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Vamos orar? Vamos orar. A gente precisa voltar a orar. Orar uns pelos outros. Amém? Olha que lindo. Voz de clamor. Você vai começar a sentir um fogo no seu coração. À medida que você for orando, você vai sentir uma chama queimando no seu coração. Deus está me dizendo aqui. É isso que te mantém viva. Orar uns pelos outros. Olha que som lindo. Isso é melhor que pregação. Orai sem cessar, povo meu. Orai sem cessar. E a minha casa é chamada casa de oração. Para todos os povos, para todas as nações.
Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anuncia entre as nações, a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vocês, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Tenho certeza que quando você começou a orar, uma alegria envolveu o seu interior. Sim ou não? Esse é o lugar de cura. É quando você não tem para dar e dá, as águas do Espírito se movem dentro de você e você se encontra viva de novo e acesa. Esses dias eu estava vivendo um momento muito estranho. Eu tenho sentido muitas dores nas pernas e realmente eu vou ter que, acho que, operar a varíola, a veia da safena. Muitas dores no pescoço. Mas estou num momento de muita intimidade com o Senhor, de muita busca da palavra, de muita busca do Espírito. Eu estou profundamente ligada a Ele. Mas ao mesmo tempo, esse momento de jejum é um momento de muita guerra. E eu estava me sentindo abatida. Como o rei Davi disse, por que estás abatido, ó minha alma? Eu perguntava, por que você está abatida? Está tudo bem. Por que você está se sentindo assim?
E eu até chamei o apóstolo e falei, eu não sei, não estou bem, será que é hormônio? Aí a gente quer arrumar um... E pode ser, porque na minha idade é natural que às vezes a questão hormonal traga alguns sentimentos. Estou fazendo exames, enfim, estou na águia, estou no momento de me reinventar, de me renovar, né? Eu sou teen, quarentinha, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, filha, sabe aquela pessoa que você precisa ligar? Liga para ela. Eu falei, mas Senhor, hoje, o que eu vou dar para essa pessoa? Foi agora, semana passada. Eu estou me sentindo tão estranha, tão abatida. Deus, o que está acontecendo? Eu quero te ensinar algo. Liga para a pessoa. Ok, Senhor. Me coloquei à tua disposição. Vou ligar. Liguei. Comecei a falar. Eu te liguei porque eu vou orar com você. E Deus está me falando. E à medida que eu ia me colocando à disposição do Senhor, sabe quando você não tem força para orar e ora porque quem domina as suas emoções é você, não as suas emoções podem te dominar. Comecei a orar e conversar e de repente Deus começou a me usar em profecia para falar, em revelação. Quando eu vi, eu estava já quase dançando no sapatinho de fogo na sala. Eu sentia um arrepio do Espírito de cima e embaixo e Deus começou a me usar para falar profeticamente com ela. Aí eu te pergunto, eu procurei a dor. Na minha perna eu não encontrava a dor. Eu procurava aquela angústia que eu estava sentindo, eu não encontrava. Por quê? Porque nós temos a obrigação de manter a chama acesa. Deus não vai reacender se nós não colocarmos esforço nisso. Amém? Apocalipse 3 diz, eis que venho sem demora. Não deixe que ninguém roube tua coroa. E eu fui pesquisar sobre essa coroa que os 24 anciãos lançam sobre o altar, sobre o trono de glória, lá em Apocalipse. E eu fui pesquisar sobre coroa, até compartilhei no último seminário de louvor. Essa coroa, no grego, no Velho Testamento, chama-se essa coroa de diadema, que fala da coroa de um rei, que passa essa coroa para o seu próximo sucessor do trono, para o seu filho. Mas essa coroa, que em Apocalipse é citada, fala de uma tradução que a palavra é coroa, que chama-se Stefano, que significa vitorioso, no caso aqui vitoriosa, por esforço. Diga, vitoriosa por esforço. Porque para que nós possamos alcançar a nossa pátria celestial é necessário esforço. O reino de Deus é conquistado por esforço. Amém? Muito bem. Aí eu comecei a meditar, Deus começou a falar muito comigo. Filha, o fim não virá antes que venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é indiferença, é a frieza, é ter nome de que vive, mas estás morto. É cumprir rituais, levantar mão, cumprir escalas, mas a vida no altar está morta. As legalidades, as pequenas concessões, elas são uma realidade na vida do apóstata. Eu me encho de um monte de coisas, mas a minha vida com Deus é pobre, é vazia. Eu dependo dos homens, eu dependo da palavra que é pregada, e eu mesmo tenho um tempo mínimo, se é que existe um tempo de busca, de manter essa chama. A ordem de Deus é enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós precisamos buscar o enchimento. E daí Deus falou comigo a respeito da palavra das 10 virgens. Das 5 virgens prudentes e das 5 virgens nécias, ou louca. Aí, hashtag, vida louca. Né? Crente, vida louca, vamos viver. Aí aparece lá na balada. Vamos viver. Tenho Jesus. Você é salvo, não se engane. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ai, pastor, eu não quero ouvir isso. Mas é a palavra de Deus. Nós precisamos voltar ao prumo, à verdade do Evangelho. Sabe?
É necessário uma morte, é necessário, porque aquele que não negar-se a si mesmo não pode ser meu discípulo. E dá para medir força com Deus? Minha pergunta. Se você foi escolhido com Deus, vai tentar ir para a balada. Se sente... Uma vez, eu contei aqui, uma menina teve uma experiência com Deus. Ela falou, pastora, eu não tenho muita amiga na igreja. Daí minha amiga me convidou para ir para uma balada, eu fui. Pastora, foi horrível. Eu falei, por quê? Aí eu puxei, né? Dei cor. Por quê? Porque eu estava só pensando na pregação da Jezabel, que você tinha pregado. Aí um cara veio e falou, qual é o seu nome? Eu falei, Jezabel, pastora. Aí eu falei, você não falou Jezabel. Ela falou, pastora, eu falei Jezabel. Não, o pior da história de Jezabel, para quebrar o gelo, né, que tá tenso. O pior da história de Jezabel no Rio de Janeiro. Aí todo mundo cantando o louvor da tribo, né? Não quero permitir mais o pecado, não quero cativar o cativeiro, não quero tolerar a Jezabel, quero ser puro, santo e fiel. Se for para cair, que seja os teus pés. Aí no final veio um rapaz. O pastor, coitada da Jezabel. Ele não sabe, né? Por que não tolera a Jezabel? Aí teve que explicar a história, né, toda para o rapaz, né? Afinal de contas, ele falou, onde está o amor nisso aí? Não tolera a pobre da Jezabel. Mas abre a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus 25. Esse negócio de fim dos tempos, de dia do juízo, assusta, né? Quando eu era pequena, minha avó falava assim, Mateus 25, 1. Minha avó falava assim, morria de medo. Minha avó era católica roxa. E ela cresceu ouvindo isso. Ela falava, 1000 anos, não é nem 1000 anos. Né, Bárbara? 1000 anos. 1000 anos passará. Não é nem passar, não. É passará para combinar com 2 não chegará. Né? Eu fazia contas. Eu falava, será que eu vou estar casada? Será que eu vou estar com filho? Eu vou ter com 27 anos. E eu casei no ano 2000, né? Minha avó me matava de medo. Eu falava, 1000 anos passará, 2 não chegará. Só Deus sabe o dia e a hora. Minha avó era terrível, ela me assustava. Reza o terço, você vai para o inferno. Tá bom, vó. Aí minha avó faz eu rezar o terço. Rezava o terço lá, nossa, de noite. Aí fazia a competição para quem rezava mais terço. Quanto terço você rezou? 20. Você, 25. Mas é isso. Assunto tenso. Só para quebrar o gelo, né? Vamos lá. 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, dormiram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Bom, como eu disse na semana passada, eu tive um sonho que mexeu muito comigo. Porque começa por aqui, amém? Passa aqui primeiro para depois ir aí. E eu tive um sonho. Aquela semana o Senhor estava falando muito comigo sobre a falsa graça, sobre a falsa segurança, sobre a autossuficiência, sobre o comodismo, sobre a gente achar que está fazendo muito para Deus e na verdade não está, sobre as concessões, sobre os pecadinhos. E eu meditei muito a respeito daquela palavra que o Senhor diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei.
Mas peraí, mas eu não tenho que ser fiel no muito para ser colocado no muito? Não, porque é muito mais difícil ser fiel no pouco. O que tem assistir Pânico? O que tem assistir esses programas? Só apareceu 3 cenas de sexo explícito nesse filme de comédia. Qual o problema? Esse é o problema. Isso é legalismo. Não, isso é permissividade e concessão ao pecado. Deus está chamando uma geração santa, separada, consagrada, escolhida. Porque depois a gente fica desanimado, frio e não sabe por quê. E daí Deus começou a me dar uma série de palavras. Eu fui assistir uma palavra do pastor Paul Washer, trazer uma palavra de juízo para a igreja americana, uma igreja que se apostatou da fé, começou a prosperar, começou a ir tudo bem, e de repente, aquela igreja começou a achar que era uma igreja salva. Eu tenho vida sexual muito bem, o testemunho veio muito a calhar. Eu tenho vida sexual ativa, eu caio, levanto, Deus é bom, Deus é de graça. Ei, quando aquela mulher adúltera caiu em pecado, Jesus disse, vai, não peques mais. Se você está flertando com outros homens e você é casada, se a gente dá espaço, se você tem dado espaço a pecadinhos, isso vai escoando todo o azeite do vaso. Essa chama vai se apagando, a apostasia vem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu vou falar um pouquinho da iniquidade hoje. Essa palavra veio com muito peso ao meu coração, amada. E naquela noite, em que eu orava e chorava e me humilhava na presença de Deus, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num prédio e tinha uma janela bem grande, e eu olhava o mar e eu via o horizonte, e eu via nuvens negras, assim, nuvens densas, escuras, e elas vinham em velocidade, assim, cobrindo o céu que era dia, e o dia virando noite. Eu olhei no céu, eu vi um rosto de um anjo enorme, um anjo gigante com uma cara de quem estava indo para a briga, para a guerra. E eu vi o som de tambores, eu vi o som de trombetas, e eu ouvi uma música, como uma música sacra. Eu ouvi os anjos cantando, glória, honra, majestade, poder, aquele que vive para sempre. E era mais ou menos isso a letra. E ali eu me reuni, estava eu, a Raquel e mais 3 irmãs. E o interessante é que só tinha mulheres. Aí quando eu acordei, eu falei, por que só tinha mulheres? Deus falou, porque eu tenho uma palavra para você entregar no próximo culto. Eu falei, amém, Senhor. Aí acordei sentindo um temor muito grande no meu coração. E daí Deus deu essa palavra. Então aqui, no contexto, nós observamos que aqui havia 5 virgens, nessas 5 virgens prudentes, ok? Esse sermão fala de um despertamento espiritual para que a igreja fique atenta. Porque não é uma vez salvo, sempre salvo. Nós precisamos manter essa chama acesa. E quanto mais a gente conhece, quanto mais conhecimento, porque Deus perdoa o tempo da ignorância, quanto mais a gente conhece a verdade do Senhor, mais responsabilidade nós carregamos em nos santificarmos, em fugirmos da aparência do mal. Amém? Tudo bem? Muitos acham que estão salvos e não estão. Não estão. Mas a gente vai examinar a nós mesmos nessa noite, amém? Tudo bem? Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas os sinais estão aí, são evidentes. Muito bem. A minha pergunta é, você está preparada? Você responde para você. Eu vou dar um pano de fundo a respeito do que Jesus queria expressar com essa parábola. Naquela época em Israel, no casamento judaico havia um rito muito alegre e interessante, que era o cortejo das damas, junto com a noiva. Então, elas iam com luz de lâmpadas, porque essas bodas aconteciam à noite, às vezes era muito tarde. Esse cortejo seguia com lâmpadas iluminando a noite, com cânticos, com danças, com sons de instrumentos. E era interessante, porque naquela época, aquele ritual judaico era diferente dos dias de hoje. Não era o noivo que esperava a noiva.
era o noivo, era a noiva que esperava o noivo. Então a noiva ficava com as damas esperando o noivo, tá? Muito bem. Elas estavam lá se preparando. Então elas saíam da casa da noiva e faziam o cortejo até a casa do noivo para esperar a vinda do noivo. Tá certo? Muito bem. Mas o que aconteceu? O noivo demorou. Ele se atrasou. Mas antes dele se atrasar, era importante dizer assim, que essas lâmpadas, por que faltou, como nós lemos aqui, faltou azeite na lâmpada, na vasilha das loucas, das vidas loucas? Por que faltou? Porque, veja, os estudiosos foram pesquisar, não eram lamparinazinhas, eram como tochas e panos embebidos em azeite, que duravam, aquele fogo durava 15 minutos. Depois elas precisavam novamente colocar mais azeite, colocar mais desse óleo, para mais 15 minutos ficar. Então elas tinham que ter reserva, diga reserva. Essa reserva fala de você estar transbordando, você ter para você e ter para o outro ainda. Reserva. Elas tinham essa reserva. Então então estava tudo bem. Até a chegada da casa do noivo estava tudo ok. Quando elas chegaram na casa do noivo, com a demora e o atraso do noivo, porque aqui era diferente, não era a noiva que atrasava, era o noivo. Por que, pastor, o noivo atrasava? Vou explicar. Porque assim, naquela época, existia um costume em Israel, que o noivo pagava um dote para a família da noiva. Por que pagava um dote? Din-din. Por que pagava um dote para a família? Porque essa noiva podia ficar viúva, tá certo? Ou ela podia ser repudiada. Repudiada, mas glória a Deus, porque Jesus odiava o repúdio. Ele veio para acabar com essa palhaçada de repúdio. Porque era assim, naquela época machista, porque hoje não tem machismo, não tem. Mas naquela época, por exemplo, se a mulher não fazia bem comida, ou se a mulher tinha envelhecido, ele mandava embora, mandava vazar. Falou, vai. Por isso que Jesus falava, eu odeio o repúdio, eu odeio o divórcio. Porque era permitido que se repudiasse por qualquer motivo. Então, por conta disso, o noivo pagava um dote para a família da noiva. Muito bem, elas adormeceram. O noivo estava atrasado para seu encontro com a noiva. As virgens dormiram, tá? De repente, escuta-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. As damas de honra despertaram do seu sono e rapidamente se prepararam para encontrar o noivo nessa hora. Só que as nécias perceberam que não tinham reserva de óleo e pediram emprestado. Pô, derrama a tua unção aí para mim, derrama da tua unção aí. Bota a cabeça, vai. Como se fosse uma transferência de passe. Derrama aí, põe um óleo aí. Não é assim. Não adianta ficar pedindo oração, porque Deus quer encher o seu coração. Ele quer que você fale, pai, eu estou aqui, eu não estou nem com vontade de orar, mas eu te amo. Meu corpo está gritando, não quer nem orar, não está com vontade de orar, não está com vontade de ler Bíblia, mas eu estou aqui porque eu vou sacrificar, subjugar o meu corpo, porque eu te amo. É ter essa reserva, é ter esse esforço, é ter esse compromisso, é colocar esse graveto da devocional, da diligência espiritual, da disciplina. Nós estamos sendo roubadas. Estamos cheios de estímulos. Amém? Crie uma disciplina para que você tenha reserva. Enquanto as prudentes tinham, mas não poderiam mais dividir. Elas não tinham tempo para perder. O noivo chegou, ele estava atrasado. Ele queria dar uns beijos na noiva. Queria ficar com a noiva. Queria curtir a noiva. Oh, vai logo, essas damas de honra. Vamos embora com esses vestidos estranhos. Vamos. Não dava tempo para falar, ai, pega do meu olhinho. Não dá tempo. Ó. Eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Ó, desculpa, foi mal. Uma vez que o cortejo partiu, partiu. E chegou ao seu destino, os portões da propriedade do noivo foram.
e ninguém mais poderia entrar nas bodas. Esse costume era tão rigoroso quanto mais rica fosse a família do noivo. Mas o mais forte de tudo é que a cena se encerra com o noivo informando as virgens que ele não as conhecia. Aqui, ó, no versículo 11. No versículo 11. Não vos conheço. Jesus contou outra passagem que falava sobre isso. Não vos conheço. Quem lembra? Mas Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Dura coisa, mas verdade de Deus. Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Como a irmã muito bem colocou, é obra do Espírito Santo. Eu me libertar dos meus pecados, Deus respeita o processo que Ele mesmo começou. Diga, Deus respeita e entende o processo na minha vida que Ele mesmo começou. Agora está 10 anos na igreja, não lê Bíblia, não ora, não prega o Evangelho. Ah, Deus, eu faço tanta coisa para a igreja, eu sou presbítera, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é filha. Você é filha e Deus quer você como filha, não como uma funcionária do reino. Ele quer você como filhinha amada, aos pés dele, se consagrando, se santificando. Não, os meus olhos não vão se encher dessa sujeira, valeu. Ah, mas você está sendo religiosa. Não, você que está sendo pecadora e permissiva. Falou. Nós precisamos ser radicais contra o pecado. Radical. Sabe por quê? Porque senão a gente vai sofrer. Não dá para estar dividido com Deus. Ou você é ou não é. Estou errada, amada. Aí a gente não sabe porque está triste, não sabe porque está desanimado, porque não tem resposta de oração. O Paul Washer falou uma coisa das mulheres brasileiras. E ele não está mentindo. Ele falou, mulheres brasileiras, ele veio aqui para o Brasil e falou, mulheres brasileiras, a sua sensualidade é um estupro para a sua verdadeira beleza. Ele está errado. Quanto maior... Vou falar. Mais sucesso faz. Aí a gente canta a música que Deus odeia, que fala palavrão. Como assim? Pô, hello. Ai, não vamos ser legalista. Legalista nada, isso é ser permissivo com o pecado. Tá? Ah, essa música é legal. Não, canta essa música, irmã, essa música é suja. Essa música fala palavrão. Não canta o que Deus odeia. Estou errada, irmão? E você quer saber do que mais, irmã? O mundo está louco para ver essa mudança na igreja. Você quer saber? As pessoas lá fora querem ver essa radicalidade na gente. Integridade, lealdade, honestidade ao Senhor. Amém? Tudo bem? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Ele é digno de toda a nossa consagração, de toda a nossa santidade. Se você está vendo alguma coisa e começou a parecer baixaria, fecha os seus olhos. Se alguém está falando baixaria, pode ser irmã na fé, pode ser crente, pode ser ímpar, pode ser o que for. O meu ouvido não vai ouvir isso. Foi mal, dá licença. É isso. É isso que é ser fiel no pouco. Amém? Elas estavam muito atrasadas. Quando elas foram tentar entrar, já era tarde. Por quê? Porque elas estavam muito atrasadas, muito autossuficientes, vivendo uma falsa segurança. Deus está nos chamando para voltar a morrer para si mesmo. Precisa haver morte. Ai, mas que palavra triste. Ok, a palavra de Deus diz que existe uma tristeza que opera para o arrependimento. Tudo bem a gente chorar na presença de Deus para que Ele mude de novo o nosso coração e limpe o nosso coração. Amém? Estava muito atrasada, muita irreverência, muita displicência, muita negligência. Isso é pecado. Se a gente não ora, a gente está em pecado. Se a gente não busca a Deus, a gente está em pecado.
Se a gente ficar cobiçando com os olhos, está em pecado, daqui a pouco isso gera morte. Mateus 7, 21, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mas Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagre. O Senhor dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que cometeis iniquidade. Repete: iniquidade. O que é iniquidade, pastora? Eu vou falar, tá? Presta atenção, eu fiz um estudo. Eu vou falar rapidamente, mas eu citei alguns significados da palavra iniquidade, na qual o Senhor nos diz muitas vezes. Ele diz também que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, lá em Mateus 24, 12, por multiplicar a iniquidade, aonde? No mundo? Não, na igreja, entre nós. Por se multiplicar a iniquidade, por aqueles que creem em Cristo, que se chamam cristãos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós seremos conhecidas por quê? Por que Deus fala: eu não te conheço? Porque Ele não vê o amor em nós. Se nós servimos por vaidade, por reconhecimento de homens, se nós fazemos qualquer coisa para Deus, para ter algum tipo de reconhecimento, a nossa religião é falsa. O amor se esfriará. A palavra de Deus diz também que antes de vir o fim, a apostasia viria. Eu não sei você, mas eu tenho sentido uma frieza geral. Pessoas desanimadas. Estou errada, querida? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas. Por quê? Porque a iniquidade tem se multiplicado. Eu sou liderança, mas e daí? Eu não deu certo meu casamento, eu divorcio, caso com outra. Tudo bem, o importante é ser feliz. Não, o importante é agradar a Deus e se preparar para encontrar com Ele nas bodas do Cordeiro. Feliz, filha, você vai ser a hora que você encontrar com Ele na glória, no lugar onde não vai haver choro, nem dor, nem lágrima, nem doença. Lá você vai saber o que é ser feliz. Enquanto isso aqui é ilusão. Ai, mas meu casamento está horrível. Conheci um cara tão legal. Ele me elogia, ele me trata bem. Pastor, eu conheci um cara no mundo, ele dá de 10 a 0 nos caras da igreja. Ele só vai na macumba, faz uns trabalhos lá. Mas o cara é 10. O cara é honesto, trabalhador. Pastora, eu gostava mais quando era do mundo. Minhas amigas do mundo eram muito mais legais. Papo furado de Satanás na sua mente, para te esfriar, para te paralisar. Se ele fizer ou não fizer, eu vou continuar adorando e glorificando a Deus. Todas as vezes que eu passei necessidade, quando eu era missionária, eu falei: Senhor, não importa, eu não vou sair da tua presença, porque só o Senhor me satisfaz. Só a tua presença me satisfaz. Só a presença dele preenche o vazio do teu coração. Você pode ter tudo que você sonhou, e Deus dá, viu? Deus é bom. Ele dá tudo o que você sonhou. Ele dá não só o que você sonhou, Ele dá muito mais, infinitamente mais do que você pediu ou pensou, porque Ele prometeu. O temor e a humildade precede honra, riquezas e vida. Provérbios. Honra, riquezas e vida. Fala: Deus tem para mim honra, riquezas e vida. Mas eu preciso ser humilde e temer. Deus tem. Mas se Ele não fizer, eu vou continuar glorificando e me santificando. Porque é muita ilusão. Cria-se uma expectativa em relação a alguma coisa. Não, se eu conseguir isso financeiramente, profissionalmente. Não, se eu conseguir isso na minha área emocional, na minha área sentimental. Se eu for ungida a tal coisa, se um dia eu conseguir isso. Não. É o quanto você está cheio do Espírito Santo. É isso. E o quanto você está fluindo no teu rio. No teu rio, na tua chamada, o quanto você tem dividido esse amor com as pessoas, o quanto você tem pregado. Pode perceber, se você estiver mal, eu te desafio.
Se você estiver mal, você sabe disso. Que você está no teu trabalho e você levanta um altar de Deus lá no teu trabalho, porque você não precisa estar aqui nessa plataforma não. Você é profeta, é missionária, é evangelista, é pastora lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua vizinhança. É isso que o Senhor vê e se agrada. Você está lá na tua casa, você está abrindo a Bíblia para pregar o Evangelho para os seus filhos. Você está no seu trabalho, você está levantando um altar ao Senhor, sendo íntegra, sendo a primeira a sair, sendo a primeira a chegar, a última a sair, dando o teu melhor, sendo proativa, fazendo o teu melhor, honrando o teu marido, respeitando. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos destrói. Está lá em Provérbios. A mulher que edifica, porque o homem constrói a casa, a mulher foi chamada por Deus e foi constituída para transformar a casa no lar, num lugar de harmonia e de paz. Está na mão dela. Está na mão dela. Amém? Então, iniquidade, significado: tornar normal o que é pecado, chamar de comum aquilo que é santo, não sentir culpa pelo pecado cometido. Cauterizou a mente. De tanto a pessoa cometer o mesmo pecado ou coisa errada, não se arrepende mais. E acha que o que fez é absolutamente normal, ou vive enganada pela falsa graça. Outra definição é o ato de transgredir a lei e os bons costumes, os valores bíblicos. Mau caratismo, falsidade, auto-engano, manipulação, cinismo. Não há arrependimento genuíno. Outro, ato de ser injusto, julgar com parcialidade, tendência a favorecer mais um lado do que o outro, buscar favorecimento pessoal. Amém? Eu quero que você analise agora o seu coração. Não, tá tudo bem. Eu vou no culto, eu faço mal para ninguém, não uso droga, não bebo. E quem disse que esse é o nível de santificação que o Senhor espera de nós? É muito mais. A gente está mal na fita, se é que você entende o que é fita. Se caiu a tua ficha? Você sabe o que é ficha? Tá. Estou fazendo isso para quebrar o gelo, entendeu? Porque o assunto é tenso. Analisa. O que significa as bodas? O encontro da igreja. Quem é a noiva? É a igreja. Quem é o noivo? É Jesus. A noiva vai ao encontro do noivo. Nos nossos dias, a noiva vai ao encontro do noivo. Mas no céu, a noiva vai ao encontro do noivo. Nós precisamos ir ao encontro dele com todas as nossas forças. Porque à medida que você orar, ele vai te mostrar o que estiver escondido. Ele não está te chamando para ser perfeita. Ele só quer a verdade do teu coração. Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Eu tenho dificuldade, eu falo demais, eu me iro. Senhor, eu tenho um problema com a mentira. Eu tenho um problema em me envolver em fofoca. Senhor, eu tenho sido negligente, eu chego atrasada no culto, eu desprezo os congressos, os cultos, eu acho que eu não preciso. Eu troco um culto por um cinema, por uma festa, eu troco, porque querida, quando a gente vai na igreja, a gente vem cultuar a Deus, a gente não vem buscar, vou receber uma palavra. A gente vem cultuar a Deus, a gente vem dar ao Senhor adoração, louvor, honra, glória. Amém? Você que veio aqui nessa noite, Deus se agradou de você, minha irmã, porque você veio buscar a Deus. E Deus para tudo que Ele está fazendo para contemplar você. E Ele te chama pelo teu nome. Ele conhece a tua história. Ele sabe o quanto você precisa de uma resposta e de uma revelação dEle. E eu te digo, minha irmã, você vai sair daqui hoje com a resposta que você veio buscar do Senhor. Amém? É contigo que o Senhor está falando. Viu? Muito bem. A
palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Santidade é consagração. O quanto nós temos nos consagrado. Ok, pastora, mas o que é consagração? Se separar do profano. Amém? A lâmpada é o que? A palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quanto mais cheia dessa palavra, mais luz, mais entendimento, mais santidade. Porque Jesus também disse: santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Amém? Eu profetizo fome da palavra nesse lugar. Eu profetizo porque eu creio no poder da palavra. A palavra é matéria-prima. Eu profetizo fome da leitura da palavra. Eu profetizo fome. Eu profetizo fome da leitura da palavra. Eu profetizo sede da oração. Você vai querer uma resposta. Você não vai precisar chamar o pastor ou o líder de célula. Você vai orar, Deus vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus, porque Ele fala. O azeite é o Espírito Santo. Não adianta você ter uma lâmpada e não ter o azeite. Sabe aquela música? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, minha irmã. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Então desemboca. Desemboca o vaso. Eita Deus bom. O que é a vasilha então, pastora? A vasilha de reserva. Diga, o caráter de Cristo. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Amém? Como? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas muitas de nós temos nos conformado. Não vos conformeis com esse mundo, mas renove a vossa mente com a transformação. Transformai a vossa mente com a renovação da palavra de Deus, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andai, Gálatas 5, 16, 25. Andai no Espírito, jamais satisfareis o desejo da carne. Andai no Espírito. Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito. No grego, esse enchei-vos faz uma referência contínua, ou seja, todos os dias eu tenho que me encher. Não só na quinta ou no domingo, todos os dias. Salmo 1 diz: não vos assentei na roda dos escarnecedores, nem se detenha no caminho dos pecadores. Antes, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Amém? Medita de dia e de noite. O que tem? Eu acho que não tem nada a ver. Eu sinto que os meus amigos, eles blasfemam da igreja, blasfemam de pastor, blasfemam da Bíblia. Qual o problema? O importante é que eu tenha a minha fé. Será que é assim que Deus nos quer? No versículo 14, lá de Efésios 5, diz: desperta tu que dormes, como aquelas virgens que dormiam. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Estávamos mortos em delitos e pecados. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o império, para o reino da luz. Quanto de valor a gente tem dado a isso, será? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vosso coração,
Sabe por quê? Se você tiver com alguém que professa a fé em Cristo, analise o que sai da boca dessa pessoa. Se ela tem um espírito de zombaria, se ela gosta, ama falar da roupa de quem está aqui, do cabelo, da outra, da irmã que fez tal coisa, examina. Porque a Mateus 12:7 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Escolha as pessoas que você vai se relacionar. Porque lá em 1 Coríntios diz assim: não vos associeis com aqueles que se dizem irmãos. Está em 1 Coríntios 5:10, 11. Não se associe, não se relacione, não anda junto, não conviva com aquele que diz irmãos, tá? Porque antes desse versículo, Jesus falando, eu não estou falando com os que não conhecem a verdade, que não foram iluminados por Cristo. Não estou falando dos devassos, dos impuros do mundo, porque senão você teria que sair do mundo, Jesus disse. Mas eu estou falando daquele que se diz irmão e for imoral, profano, avarento, idólatra. Com esse você nem come. Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente não é radical contra o pecado, eu não estou falando para ofender o irmão, mas exortar com amor, sim, mas não se associar, porque senão isso é um fermento maligno dentro do corpo de Cristo. Porque o fermento, ele leveda tanto para o bem como para o mal, sim ou não? Laranja podre estraga todas as outras que estão boas. Então, às vezes a gente quer ter mais misericórdia que Deus. Fala a verdade uns aos outros. Não fala pelas costas. Você tem para falar para alguém, vai e fala para a pessoa. Seja sincero, porque leais são as feridas feitas pelo que ama. O beijo dos bajuladores são enganosos. Eu amo quem fala a verdade para mim, porque pelo menos olhou no meu olho e me falou a verdade. Porque o beijo dos bajuladores são enganosos. Cuidado com o bajulador. Bajulador não é confiável. Analisa. Amém? Deus me deu uma palavra. A graça é você consertar, se consertar naquilo que errou e recomeçar. Tudo bem? Veja, todos nós estamos sujeitos a erros, mas Deus ama um coração sincero e quebrantado. Tudo bem? Deus sabe o seu desejo de acertar, o seu desejo de fazer aquilo que o agrada, e isso já agrada o coração de Deus. Amém? E muitas vezes a pessoa que é crítica, que critica tudo, todos, nada está bom, a igreja não está bom, não sei o que está bom, não tem alegria, não tem mais amor em servir o outro, em amar o próximo, esse já está num processo de morte espiritual, de apagar a chama, porque vive numa falsa segurança, numa autossuficiência. Quem tem um senso crítico esconde um complexo de inferioridade ou culpa. Descompromisso, negligência, como eu já falei. Precisamos dessa reserva do amor ao próximo, com paixão e prática de piedade. Não é o fazer, é o ser. A palavra de Deus, lá em João 13:14, diz assim: todos conhecerão se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos repetir? Todos conhecerão se sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Sabe, querida, é muito fácil a gente amar quem trata a gente bem. Agora, o grande desafio do evangelho é a gente amar quem persegue, quem trai, quem fala. Um dia eu cheguei num momento de ter recebido, deixado a amargura na minha caminhada com Deus entrar no meu coração por decepções, por falsidades, traições, por não terem falado para mim, falado para outros, as suas opiniões. E eu deixei isso entrar no meu coração. E eu era pastora, tá? Quando eu dei conta, querida, parecia que o meu coração tinha envelhecido. O meu coração tinha deixado de ser puro, como de uma criança. O meu coração endureceu. Quantas de vocês aqui, por conta de traições, por conta de decepções, por conta de expectativas frustradas, deixaram aquilo entrar no seu coração e vocês começaram a esfriar, deixar esse amor esfriar, o coração começou a endurecer, a envelhecer.
Porque a palavra de Deus diz que aquele que não for como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Mas eu quero que nessa hora você olhe para o seu coração e escolha amar. Porque eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que faltava? Sabe o que significava essa falta de reserva? Falta de amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas pastora, não é assim. Você fala para mim amar. Estou cansada, pastora. Eu estou cansada de me decepcionar, eu me sinto sozinha, eu não quero ter amigas mais. Eu não consigo mais acreditar que eu vou ser feliz na minha área sentimental ou no meu casamento. Eu não acredito. Mas sabe o que Deus me disse? O amor, ele tem que ser uma atitude prática antes de ser um sentimento. Por isso Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Você sabe que ele está te apunhalando pelas costas, você sabe que grande oportunidade de você viver o evangelho verdadeiro de Cristo. Mas pastora, eu não consigo. Ah, consegue. Você não quer, é diferente. Ah, eu não consigo. Ah, consegue. Consegue. Você não quer. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Isso é atitude prática, não é? Não é? Deus não mandou você falar, olha nos olhos dele e diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele não falou para você fazer isso. Ele só falou, dá comida pro infeliz. Corta para mim. Ai, eu tô falando assim porque eu gosto do Marcelo Rezende. O Rina fica bravo. Meu, você tá assistindo isso? Corta pra mim. Como que é o nome do cara lá? Percival. 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 Percival, por que você tá com essa camisa aí, meu filho? Por que tá tão alegre hoje? Ninguém tá falando pra você ficar fazendo juras de amor, até porque não seria sincero. Mas você ter atitude prática de amor é uma ordem de Deus. Tudo bem? Sabe por quê? Porque quando você tem atitude prática do amor, o sentimento vem depois. E Deus te honra. Deus te honra. Deus te honra e faz com que seus inimigos se tornem seus amigos. É a mais pura verdade. Tem pessoas no meu passado que me feriram muito, me prejudicaram muito. E na época eu falei do amor de Deus para essas pessoas me zombavam, me rejeitavam. Só que lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Passou 5 anos, essa pessoa me mandou um e-mail. Estou te procurando para te dizer que eu achava você uma fanática. Mas as suas palavras não foram em vão. Hoje eu sou uma serva de Deus, sou casada com um homem de Deus. E hoje eu sou do Bola de Neve, de Matal Cidade. Bola de Neve. Podia ir para... Não, ela falava Bola de Neve. Isso é nome de igreja, pastora? Glória a Deus. Seremos conhecidas pela abnegação. No último congresso de mulheres, que eu preguei agora em Balneário Camboriú, eu contei a história de Ruth. Sabe por que Ruth foi honrada diante dos anciãos de Israel? E ela era uma mulher não judia. Porque ela honrou princípios. Sabe qual é a verdadeira religião? A gente vai ler isso aqui para acabar. É você cuidar das viúvas, dos órfãos. Libertar aquele que está cativo na alma. Orar por aquele que está oprimido. Isso é verdadeira religião. E Ruth, quando ela viu a sogra, ela teve uma escolha. Diga, ela teve uma escolha. Eu sempre tenho uma escolha. Deus vai respeitar as minhas escolhas, porque você é livre. E onde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Nada que você faz para Deus é por obrigação, mas porque você o ama. E porque Ele é maravilhoso. Quando você olha o pôr do sol, quando você olha o mar, quando você olha as estrelas, quando você olha as flores,
Às vezes eu vou no mercado e olho aquele buquê de flores desenhadinhas, assim, orquídea. Eu falo, Deus é um artista. Sabe para quem Ele fez tudo isso? Para você. Porque Ele te ama. E Ele te amou tanto que Ele deu o único filho dele por você. Não foi fácil. E Jesus não queria ir para a cruz, viu? Porque Jesus obrigava. Jesus não queria. Lá no monte Ele falou, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o castigo que te traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dele você é sarada. Agora, em nome de Jesus. Está acabando, tá? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiu-lhes ao encontro. Sabe o que acontece? Aonde estão as maiores trevas, ali você pode ser luz e iluminar tudo ao teu redor. Você foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Não adianta a gente só ser crente aqui. Você precisa fazer a diferença onde você está. Isso é levar a luz do Senhor. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Precisa acontecer um despertamento. Melhor coisa é dar do que receber. Uma coisa para a gente finalizar aqui. Uma coisa que a gente percebe. Só fere o outro quem está ferido. Quando você vê uma pessoa te agredir, te maltratar, te desprezar, analisa. Aquilo é tudo uma defesa de quem está cheio de feridas. Mas sabe o que vai curar essas feridas? O amor incondicional. E esse é o amor de Deus que Ele quer derramar sobre você hoje. O amor que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. O amor que não busca os aplausos dos homens. O amor que se sustenta com a palavra, com a presença, com a glória. E quando você se satisfaz com a presença do noivo, do Pai, tudo que você precisa, sem você abrir sua boca, Ele te dá. Porque Ele tem prazer em te abençoar. Ele é teu Pai. Como que um filho vai pedir pão e o pai vai dar pedra? Pedindo peixe vai dar cobra. Tudo bem? A gente tem que tomar cuidado de não nos vangloriarmos com a nossa santidade, com a nossa humildade. Eu jejuo 10 vezes por dia. Isso é religião. Precisamos ter compaixão, misericórdia, amor. É isso. Essa palavra não é para mim. Essa palavra é para todas nós. Cada uma de nós. Porque uma coisa que Jesus odiava eram as pessoas, os fariseus que se vangloriavam dos seus rituais. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Isaías. Se você deixar o amor de Deus fluir de você, logo brotará a sua cura, tá? Isaías 58. Pastora, mas eu tenho uma timidez. Começa a orar pelas pessoas que estão perto de você, no seu trabalho. Tenha tempo, aprende a romper na presença de Deus. Às vezes você começa a orar, você não sente a presença, mas daqui a pouco você já está fora da gravidade. Você já começa a sentir a glória de Deus. Antes de lermos Isaías 58 para a gente acabar, aqui a ordem de Jesus, no final do texto de Mateus 25, diz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem há de voltar. Vigiar é fazer aquilo que é certo. Não se põe o sol sobre a sua ira. Cada dia é dia de você acertar o seu altar, de fazer suas reparações no altar de Deus. Não dá para você passar um dia sem falar com Deus, sem você orar com Deus, porque essa luz, esse óleo, esse azeite, ele precisa ser renovado a cada dia. Porque senão tudo vai estar ruim ao teu redor. Aí as tentações vêm. As tentações vêm.
E antes da gente ler aqui o livro de Isaías 58, eu vou ler um texto que Deus também falou muito comigo. Alegrai-vos por sofreres diversas tentações. Eu falei, como assim, Senhor? Como que eu vou me alegrar que eu estou sofrendo tentação? Daí eu vou te falar o que Deus falou para mim. Como que pode eu estar me alegrando em estar sofrendo tentação? Irmãs, tem de grande alegria, Tiago 1, 2. Irmãs, tem de grande alegria quando caíres em várias tentações. Como assim? Calma. Tem de grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova, diga prova, provação, da vossa fé, produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus não nos tenta, nós somos tentados pela cobiça dos nossos olhos, segundo a palavra de Deus. E por que muitas vezes nós vivemos isso? Porque Deus prova os nossos corações. Deus não vai julgar você por causa da tua tentação, mas o que você vai fazer com ela? Qual é a resposta que você vai dar para Deus para aquela sua tentação? Nós habitamos numa carne e a carne milita contra o espírito, tá? Então você muitas vezes vai ter luta na mente, seus olhos muitas vezes vão cobiçar alguma coisa, mas você não vai deixar aquele passarinho fazer ninho. Aquilo veio, mas vai ter que ir embora, vai ter que sair. Eu não aceito isso, Senhor, em nome de Jesus. Deus não vai te julgar por aquilo que veio na sua mente. Deus não vai julgar você por você ter pensado, sentido alguma coisa que está em desacordo com Ele. Mas o que você vai fazer com isso? É a pergunta que Ele faz. Porque se Ele permitiu, Ele está te observando. Você vai prontamente fechar os seus olhos e vai falar, Senhor, eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito essa impureza. Eu não aceito isso. Eu te amo e eu quero te agradar. Aí vai um anjo lá e falou, aprovada, pode passar para outro nível. Nível de glória, esse querubim. Amém? Vamos ler então Isaías 58. Estamos no jejum, amém? Então, a verdadeira restituição, pastor, eu quero ser restituída por Deus. Quem quer ser restituída por Deus? Deus deu essa palavra de vigilância, de nós despertarmos para os pecadinhos ocultos, por toda a permissividade, por toda a sensualidade, por toda a cobiça dos olhos. Mas o Senhor tem uma palavra profética para você. Ele tem restituição. Mas nós precisamos cumprir princípios. O que são os princípios? São os valores do reino. O amar ao próximo. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estamos em jejum, amém? Então o Senhor diz aqui, eu amo essa palavra. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia prazível do Senhor? Imagine que nós estivéssemos aqui com vários panos de saco. Vou jogar todas as minhas coisas fora. Não é isso. Vamos lá? 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, e vendo o nu o cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Diga então,
então romperá a tua luz, a tua luz. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Ferida na alma, para quem ama o próximo, a cura vem quando você se deixa ser um instrumento do amor de Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus quer amar através de você. Então, não é aparência de humildade. Eu posso estar com a cara no pó aqui, botar um pano de saco. Aliás, eu quero agradecer a Su, que ela me maquiou hoje, me deixou bonita para esse culto. Nossa, por que a pastora está tão maquiada? Estou aqui para a glória de Deus. Estou bonita para ver o meu noivo. Amém? Não tem problema. O problema é quando essas coisas tomam o lugar de Deus na tua vida. Tá? Você é uma princesa do Senhor. Você é uma linda do Senhor. Sabe como Jesus chama? Linda, eu te amo. Você é amada de Jesus. Viu? Ele diz: eu sou o teu marido. Está aqui na palavra. Está na palavra. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ó, que promessa linda. Então clamarás, e prontamente o Senhor te responderá. Gritarás: Senhor! E ele dirás: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o apontar de dedo, o falar vaidade, e abrir a tua alma ao faminto, e fartares. Lembra que eu falei? Não alimentar só fisicamente com alimento físico, mas com alimento espiritual. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém?